Só fazer uma pequena referência primeiro à audiência pública que foi realizada na tarde de hoje, audiência pública onde o Poder Executivo fez a sua prestação de contas no último quadrimestre do ano de 2012. Lembrar que foi uma audiência do Poder Executivo, alguns vereadores ficaram na dúvida de que estava acontecendo a audiência não tinha sido avisada, comunicada, enfim, mas foi uma audiência do Poder Executivo realizada nessa Câmara, onde o controlador interno, o secretário municipal de controle interno, doutor Gilmar, expôs os números referentes ao último quadrimestre de 2012 e, diga-se de passagem, com muita propriedade, o doutor Gilmar apresentou os números aqui na casa, nessa audiência pública, e dado pouco tempo do Gilmar na secretaria, apresentou um belíssimo trabalho e é digno da gente registrar. E importante destacar dentro da audiência de que, infelizmente, em 2012, não se cumpriu o mínimo constitucional de aplicação de recursos na educação. O professor Paulo, presidente da Comissão de Educação, estava aqui presente e a gente pôde ter essa informação de que no ano passado foi aplicado um percentual de 24,6% de recursos na educação em São Gonçalo, o que fere o mandamento constitucional de que pelo menos 25% dos recursos, vereador Jesus, devem ser aplicados na educação. Então é algo que vai ser objeto de análise do Tribunal de Contas do Estado e depois certamente dessa Câmara Municipal sobre essa irregularidade de 2012. Quero fazer um rápido discurso, na verdade uma referência sobre um acontecimento histórico no dia de hoje, dia 28 de fevereiro, que foi a renúncia do Papa Bento XVI. Eu acredito que seja a primeira vez que eu ocupo essa tribuna para falar de um tema religioso. As pessoas sabem que eu sou católico, a maioria das pessoas sabe, mas eu não costumo me utilizar da tribuna na casa para falar sobre a questão religiosa. Mas o fato é um fato não só de alcance religioso, mas um fato de alcance histórico, de alcance político também, e que acho que merece uma abordagem rápida de minha parte sobre esse acontecimento quase que inédito na história dessa instituição de 2000 anos, que é essa instituição que é a Igreja Católica e o próprio Papado. Quando aconteceu essa renúncia na segunda-feira de Carnaval, o mundo todo realmente ficou perplexo, estupefato, porque era algo que não acontecia há séculos. A renúncia por parte de um Papa do poder que ele estava exercendo. Muitas especulações aconteceram e vão continuar acontecendo na imprensa a respeito dos fatos. Verdade que o Papa Bento, agora Papa Emérito, quer dizer, Papa aposentado, ele certamente se deparou com muitos problemas na administração da Cúria Romana. Porque, além de ele exercer o papel de líder espiritual, ele também tem um papel de líder administrativo, líder político. Ele é chefe de Estado de um Estado muito pequeno, mas ainda assim um Estado que tem reconhecimento nas Nações Unidas, tem representações diplomáticas. E para nós que estamos na política e que exercemos mandato e que estamos muito próximos do poder, o exemplo da renúncia, e aí a meu ver eu quero fazer uma leitura política, mas também um pouco espiritual, de que no momento que uma figura como ele, que tem um poder político, ser chefe de um Estado, mas também um poder religioso sobre 1 bilhão de pessoas, e ele tem esse gesto, senhor presidente, de renunciar, mostra um sentimento também de desapego do poder, e que acho que é um importante exercício de humildade que cada um de nós temos que ter, de perceber que o poder que nós exercemos, que o Papa exerceu, que o vereador exerce, que o deputado exerce, é um poder que não é para sempre. Ele pode cessar. Para nós,
cessa com a eleição. Para ele, com as eleições, se o povo não quiser, a gente não retorna. Para o Papa não, o poder é vitalício. Quando ele é escolhido pelos cardeais, ele pode ficar lá até morrer. Mas ele não quis isso. Ele quis abdicar dessa possibilidade. Lembrando que hoje, no mundo, a única monarquia absoluta que existe é exatamente a monarquia exercida pelo Papa, ou seja, ele concentra os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então ele tem todo o poder, ele não presta contas a ninguém, mas ele quis ter esse gesto. Então um gesto que eu reputo de muita importância para os dias de hoje, que mostra esse exercício da humildade, esse exercício do desprendimento que cada um de nós devemos ter. Nós aqui, no nosso espaço da Câmara, a gente tem que sempre nos lembrar de que o poder que a gente exerce é um poder exercido em nome do povo, que nos colocou até aqui e nos deu essa possibilidade de representá-lo, de estarmos aqui na tribuna, de estarmos aqui discutindo os requerimentos, os projetos de lei. Então esse fato da renúncia, e o Papa Bento se utilizou de uma imagem do Evangelho na despedida na Praça São Pedro há 2 dias, na audiência pública. 2 dias não foi ontem, falando do trecho do Evangelho de São Marcos, no momento que Jesus e seus discípulos estão dentro de um barco, numa tempestade, e Jesus dorme. Ele tem uma hora que ele, falando que em alguns momentos, na direção do papado, ele achava até que Deus estava dormindo, porque era tanto problema que ele até pensava, será que Deus dormiu? Deus adormeceu? Não vai vir me socorrer? Como Jesus ali com seus discípulos, aconteceu a mesma coisa, a água começou a invadir o barco, os discípulos ficam desesperados e Jesus ordena ao vento, ordena ao mar que todos parem e todos ficam a salvos. Nós que estamos na política, quantas vezes a gente não tem essa percepção, né, de achar, onde está Deus? Está tão difícil da gente resolver as coisas. Será que Deus dormiu? Será que Deus esqueceu da gente? Mas eu acho que o importante disso tudo, né, da nossa atuação, da renúncia do Papa Bento, e aí a gente trazer, o que tem a ver a renúncia do Papa Bento XVI com os vereadores de São Gonçalo? Eu acho que tem muita coisa, de que a gente possa ter sempre esperança, a gente possa ter sempre fé de que as coisas vão melhorar, de que Deus não vai dormir, Deus vai estar sempre olhando por cada um de nós, e que a gente tem que ser sempre a força, a fé e a esperança de que a gente tem a capacidade de melhorar a vida dos outros, e especialmente se a gente tiver um atributo fundamental na nossa vida, que é o desprendimento, a humildade, e lembrar que o poder que a gente exerce não é um poder que é nosso, é um poder que é do povo. Muito obrigado e boa noite a todos.